Seja bem-vindo ao EB Drops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e hoje nós vamos tratar de um tema que eu amo. Acho que é um dos temas que eu mais falei e estudei na minha vida, então estou muito feliz com isso hoje, que a gente vai tratar sobre o louvor e a liturgia agora nesse momento de pandemia, o louvor e a liturgia online. E para isso a gente tem aqui um time de peso e eu gostaria que vocês começassem aí se apresentando. Olá, pessoal. Olá, Lucas. Obrigado pelo convite. Eu sou Renato Marinoni, sou pastor da Igreja Batista da Metrópole, a IB Metrô, uma igreja em plantação aqui em São Paulo. Sou diretor do IAC, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Trabalho palestrando, ensinando na área de adoração há mais de 15 anos e sou autor de 2 livros na área, o Mergulhando na Adoração e o Sem Atalhos. E é isso, um prazer estar com vocês e acho que a gente vai ter muita coisa bacana para conversar. Aliás, eu também tenho meu próprio podcast, eu vou fazer a propaganda aqui no início, o Fábio também já esteve comigo, é o hashtag Adoração pelo IAC e pela Rádio Transmundial, então é um prazer estar com vocês aqui também. Olá pessoal, aqui é o Fábio Sampaio, prazer estar com vocês. Eu sou formado em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou produtor de conteúdo. Há 16 anos sou vocalista da banda Tanlan, uma banda de rock alternativo lá de Porto Alegre. Recentemente tenho trabalhado na plantação da Igreja Presbiteriana de Perdizes, aqui em São Paulo, na área de música e comunicação. E também tenho meu projeto solo já desde 2016. É um projeto que eu tenho trabalhado canções que nunca entraram para Tanlan. E a partir disso comecei a desenvolver várias outras coisas, releituras de hinos, clássicos do cancioneiro evangélico. E estou aqui hoje para aprender mais do que ensinar qualquer coisa. Oi, pessoal, eu sou a Cris, sou casada com o Marco há 15 anos, congrego na Igreja Batista de Vila Euro há 26 anos, líder de louvor há alguns anos. Há 26 anos? Há 22 anos. E é muito bom estar aqui com vocês. Estou aqui para aprender bastante com esses feras aí. Olá pessoal, aqui é o Helder para mais um episódio e fazendo conta, né, já que estou fazendo conta, a gente estava conversando antes aqui e me dei conta de que estou há 24 anos no Ministério de Louvor da Vila Euro, ali como guitarrista. Então, vamos aí para mais um episódio do EB Drops. Muito legal, gente. Bom, para contextualizar, aqui no mês de julho, no EB Drops, nós optamos por falar a respeito da igreja, da eclesiologia. Então, na primeira semana de julho, nós falamos do racismo e a igreja. Na segunda semana, a gente falou a respeito das questões do culto online e todo esse período de pandemia. Falamos no último episódio a respeito do ministério infantil e de como ensinar a criança no caminho de Cristo durante a pandemia. E esse agora era um dos episódios que eu particularmente estava mais ansioso para gravar, porque é um tema do meu coração. Louvor e adoração é algo que faz parte da minha vida. Eu sou líder de louvor lá na Vila Euro há mais de 10 anos junto com a Cris. Nós temos o Helder aqui com a gente também. E como 2 convidados de fora, nós temos simplesmente 2 das maiores referências em termos de teologia bíblica da adoração do nosso país, que é o Renato e o Fábio. Então eu creio que a gente vai ter uma conversa boa. E para começar essa conversa, eu acho que é importante nós contextualizarmos o motivo de nós cantarmos no culto cristão. O tema liturgia ele voltou à tona nesse período de isolamento social em relação à legitimidade dos cultos online, que foi o tema do episódio 15, e o momento do louvor foi alvo dessas discussões. Faz sentido cantar de forma online? É só mais um vídeo no YouTube? A igreja vai participar ou não vai? E todas essas perguntas surgiram aí no meio cristão e eu acho importante para respondê-las a gente conseguir olhar para trás e contextualizar a importância da música no culto cristão. Ô Lucas, eu acho essa pergunta muito importante, concordo com você totalmente, porque na verdade é o seguinte, quando a crise veio, a tendência nossa é a gente voltar para as nossas raízes. Eu acho que não é por acaso que a programação da mídia, por exemplo, né, privada, de poder gravar coisas novas, conteúdos novos, eu digo isso no caso das grandes produções, não é segredo para ninguém que no Brasil uma solução
na minha visão, muito criativa e muito bacana, foi retomar conteúdos antigos, séries, novelas, jogos, corridas de Fórmula 1, porque nesse momento de crise, principalmente no início da pandemia, de incerteza, a nossa tendência é voltar para as nossas raízes, para onde a gente começou, por que a gente faz o que faz, por que a gente está onde está. Então eu acho que essa discussão sobre a natureza da igreja, a essência da igreja, o que é a igreja oficialmente, a IB Metrô, que é a igreja que nós estamos plantando, ela surgiu como uma igreja nativo digital, ela foi plantada digitalmente durante a pandemia. E a primeira série de mensagens nossas, diante desse quadro todo, foi escolhida justamente para trabalhar isso. O que é a igreja? Qual que é a essência da igreja? Quer dizer, nós estamos começando uma igreja digital, uma igreja virtual, mas é possível ser igreja digitalmente e tudo mais, então isso é muito interessante. Agora, respondendo objetivamente sua pergunta, a música, historicamente, ela faz parte sempre da vida de adoração, tanto de Israel como da igreja. O povo de Deus sempre cantou, sempre teve cânticos na sua reunião, no seu culto, na sua liturgia. E mais recentemente, eu acho que isso é muito propício, porque a gente mudou em 50 anos mais do que os 1000 anos anteriores. Para você ter uma ideia, a revolução dos últimos 50 anos na liturgia foi maior do que a revolução litúrgica da Igreja Católica para a Igreja Reformada Protestante. Então eu acho que essa discussão ela é muito, muito proveitosa, e aí eu vou deixar para o Fábio falar, que eu acho que ele tem bastante coisa para complementar. É um tema fascinante mesmo, né? E aquilo que o Renato vinha falando, eu concordo totalmente. O ethos da igreja cristã, vamos dizer assim, é repleto de música, né? É muito difícil você imaginar um culto evangélico, principalmente, pós-reforma, sem música. Eu sei que existem comunidades mais alternativas espalhadas pelo mundo que não tem música em suas celebrações, mas são exceção, né? Quando a gente pensa na igreja evangélica em sua maioria, a música é algo muito importante em vários aspectos. Ela desenvolve aprendizado, ensino, momento de comunhão mesmo, aquele momento de celebração comunitária. Ela faz parte, quem cresceu na igreja se torna parte da nossa memória afetiva. Não é à toa que a gente tem um momento de tanto revival de clássicos do cancioneiro evangélico. Então, sem dúvida, quando a gente tem medo do futuro, as boas lembranças do passado se tornam um lugar confortável para a gente se aconchegar, né? Então, isso que o Renato falou e até a forma como você construiu a pergunta, sim, no momento assim de crise, faz todo sentido a gente olhar um pouco para o passado, para as boas lembranças e para aquelas coisas que nos dão uma certa solidez e tentar se agarrar naquilo, né? Porque parece que o futuro se mostra, de certa forma, incerto. E a igreja, como é um organismo vivo e um organismo comunitário, ela lida com todas essas questões, né? Com os afetos ligados à música, com os afetos relacionados ao sentimento comunitário, né? É muito interessante essa ideia da música, porque dentro de um contexto litúrgico, é um dos principais momentos onde a igreja, como um todo, se sente uma só voz, né? Se sente uma coisa só. Tem também os momentos de oração e tal, mas a música ela tem esse peso, talvez até emocional, né? De toda a comunidade se ver única, unida. Ou deveria ter, né, Fábio? Ou deveria ter, é verdade. E, Fábio, até pela questão de cantar uma mesma letra, teoricamente no mesmo tom, no mesmo ritmo. A música tem esse poder, né? De unificar, de trazer essa unidade, né? E isso é essencial hoje para a identidade das igrejas. Tanto é que quando você conhece igrejas que têm músicas delas, que são composições nascidas daquela igreja, e você ouve essas igrejas cantando essas canções, é muito interessante como a igreja canta diferente, porque essa canção em especial, ela tem um significado único para aquela comunidade, né? Então, sem sombra de dúvidas, a música ela tem um valor muito grande dentro da igreja evangélica como um todo, histórica, né? Mas talvez de uma forma até mais destacada em nossos dias, né? Onde a gente vive um contexto de crise, né, mundial, onde a gente está isolado, e aí acaba que quando a gente tem a oportunidade de cantar mesmo em casa, canções que a gente já vem cantando em comunidade, isso traz sensações afetivas, né? Então, sem dúvida, é algo muito, 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 muito importante. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, ele diz que o efeito de uma igreja cheia do Espírito
é uma igreja que canta uma canção gerada pelo Espírito, né? E essa canção ela tem várias formas. Ela pode ter uma forma de um salmo, ela pode ter a forma de um hino, ela pode ter uma forma de um cântico. Mas são cânticos e salmos e hinos espirituais, ou seja, movidos e gerados pelo Espírito. E eu acho interessante porque ele fala isso como o fruto de uma igreja que realmente está vivendo essa vida em comunidade e essa vida cheia do Espírito. É muito interessante isso que vocês falaram, e eu aprendi isso com o Renato quando eu estudei com ele, que em todos os grandes momentos de ação do Espírito Santo na Bíblia existe uma celebração com música. A gente vê isso desde lá do Êxodo, quando o povo passa ao Mar Vermelho e tem aquela grande festa e Miriam dança. A gente sabe que ali não está num contexto de culto, mas eles estão festejando e cantando louvores ao Senhor. A gente tem o Cântico de Maria, enfim, a gente tem diversos momentos de música, de celebração através da música que a igreja primitiva cantava, né? Então faz todo sentido a gente manter isso nos nossos dias e eu só estou aqui endossando tudo que vocês falaram brilhantemente. Mas diante disso, da importância da música, a gente teve um grande desafio nesse momento da pandemia, que foi como que a gente faz então para a comunidade cantar. E como a gente faz para cada um cantar na sua casa? Como que a gente faz para não ser simplesmente um grupo de música tocando no YouTube, tocando no Facebook e as pessoas recebendo isso em casa, mas para que de fato essa música se torne em louvor comunitário? Eu acho que a coisa é bem complicada porque a gente está usando uma plataforma de entretenimento que as pessoas estão acostumadas. A maior parte das igrejas usa o YouTube. O grande desafio, Lucas, é a gente quebrar a postura dos cultuantes de entretenimento. Eu tô aqui assistindo, mas tô mexendo no celular, tô comendo uma pipoca, tô deitado embaixo da coberta. Por quê? Porque hoje a pessoa acessa o YouTube não só na televisão, ela consegue ver no celular, ela consegue ver no computador, ela consegue ter uma facilidade que pode jogar contra nós. E aí eu acho que parte muito, claro, da postura da própria pessoa. Eu acho que parte muito disso, mas também parte da nossa postura enquanto ministros, enquanto líderes, pastores, músicos, de comunicarmos isso da forma correta com as pessoas. E aí eu vou além. Não é só no YouTube. É também nas igrejas. Talvez agora isso tenha ficado mais evidente. Será que a nossa postura realmente é uma postura de estou convidando você a louvar comigo, a cantar comigo, a fazer parte da mesma celebração, do mesmo culto? Ou eu tenho uma postura de fica aí sentadinho me ouvindo enquanto eu estou aqui tocando, louvando, adorando ao Senhor? Isso numa celebração presencial, isso numa celebração, num culto virtual e online. A Andressa, né, que é minha esposa e a líder do louvor, e o João, que é um outro líder de louvor nosso, a instrução para eles é, olha, sejam acolhedores, sabe? As pessoas têm que olhar para vocês e se sentirem acolhidas, convidadas. E aí eu acho que vai muito da postura da pessoa. Eu fico me lembrando de algumas lives não cristãs que eu assisti, e aí você vê, por exemplo, com todos os senões possíveis. Cara, a live do Roberto Carlos no Dia das Mães, eu não poderia não falar do Roberto Carlos, foi uma hecatombe, assim, foi um negócio, eu cantei, eu chorei, eu levantei a mão, eu me emocionei, porque, assim, o Roberto tem esse jeito que parece que ele tá na tua frente conversando com você, ele tem essa capacidade. Você pode ter 1000 críticas ao Roberto Carlos, mas ele tem essa capacidade de olhar e parece que ele tá falando com você. Então, eu acho que falta um pouco isso pros ministros, né, essa postura, mas é isso aí. Até o final do podcast, eu quero ver se o Renato vai conseguir encaixar também o Silvio Santos. Ele já conseguiu encaixar o Roberto Carlos. Quero ver se ele vai conseguir encaixar o Silvio Santos aqui na discussão. Pegando um gancho do que o Renato está comentando, né? No início foi difícil a gente ter essa ideia do ministro sem a igreja ali, né? Sem olhar para a igreja, sem ninguém estar sentado ali, ter a dinâmica da ministração do louvor e ter a ideia de que aquele louvor está chegando na casa da pessoa realmente, né? A gente tem os cultos online já faz um tempo, mas com esse modelo de não termos pessoas, né, para você realizar essa interação, realmente foi muito difícil no começo. Eu não sei, o Lucas, ele participou de um culto, né, Lu? Acho que... Eu participei de 2, né? O primeiro e depois o culto de aniversário da igreja. E nisso que você está falando, né, Cris? Talvez as pessoas não tenham ideia disso. O sentimento de tristeza era profundo, principalmente nas primeiras semanas, né? Não, a
primeiro culto de gravação, eu e a Priscila, a gente caiu no choro, assim. A Pri chorou, a esposa do nosso pastor Luciano. Foi um impacto para mim também. Alguns momentos ali que o pessoal estava ajustando a parte técnica. Realmente, assim, aquele vazio, sabe, bateu forte e a gente, assim, pedir orientação para Deus, para que a gente pudesse levar o melhor para as pessoas que estavam em casa. E aos poucos a gente conseguiu, assim, ir moldando, né, o tipo de louvor que a gente queria, como a gente queria que isso chegasse na casa das pessoas. Inclusive, eu até lembrei de uma coisa, nos primeiros cultos que nós fizemos, foi muito estranho para mim, enfim, e eu mandei algumas perguntas para algumas pessoas, falando, olha, o que faz você celebrar? O que faz você levantar da cadeira, ou levantar do sofá, levantar sua mão, adorar a Deus na sua casa, na sua sala e a gente na TV? Algumas pessoas falaram, músicas mais fáceis de cantar, o ministro ele não pode mudar o papel dele, ele tem que ser igual na igreja. Então a gente tentou, eu peguei algumas coisas, compartilhei com alguns líderes que foram para fazer esses cultos junto comigo na igreja. E é engraçado porque a gente vê os cultos lá no comecinho, quando a gente começou a passar online, e vê hoje, para mim, pelo menos, que participei de praticamente todos, é uma diferença assim muito grande. A gente conseguiu se moldar, assim, né? Conseguiu chegar num formato que hoje eu tenho até um feedback do pessoal falando, Cris, esse louvor, nossa, chorei, que delícia que foi, a presença de Deus invadiu minha sala. Então, esse tem sido o nosso objetivo, a nossa oração, para que o louvor, né, realmente ele não tenha diferença, né, seja na igreja ou na casa da pessoa, que a gente consiga aí atingir o coração do nosso Deus. Eu gosto, de certa forma, quando essas coisas acontecem, porque mexem com o nosso lugar de conforto e ajuda a gente. Mas não precisava ser assim também, né, Fábio? Não precisava ser tanta mudança assim, né? Não precisava, mas já que foi, né, a gente aproveita. Sim. Então, eu sou um entusiasta mesmo, essa é a verdade. E aquilo que o Renato falou, eu achei muito interessante, porque ele disse que o Roberto Carlos, ele consegue fazer você se sentir único para ele ali, quando ele está fazendo a live dele. Nesse momento que a gente está vivendo agora, acho que nunca foi tão importante aspectos artísticos ligados à música na igreja. Eu trabalhei em TV muitos anos e a gente brincava que toda vez que está apresentando um programa é um exercício de fé, porque você tem que acreditar que alguém está vendo e você tem que falar com esse alguém que está vendo. Então, quando tudo isso começou, a gente teve que, assim como todo mundo, aprender a acreditar que alguém está vendo. E isso é importante para quem está fazendo e é importante para quem está assistindo também. Porque quando você está lá dirigindo, não existe, psicologicamente falando, o peso da multidão cantando junto, é a pessoa sozinha em casa. Então, aquela pessoa que está dirigindo, ela tem que, de alguma forma, trazer na sua interpretação, e aí entra o que eu falei sobre desenvolver aspectos artísticos, trazer em sua interpretação todo o significado daquilo que está sendo cantado de uma forma que a pessoa que está em casa assistindo não só assista, mas interaja com aquilo. Então, no nosso caso, por exemplo, uma estratégia que a gente usou, que não foi assim planejada, mas que ela foi acontecendo, foi primeiro utilizar aquelas canções que eram as canções mais significativas para a comunidade. A gente tentou fazer ao vivo mesmo, online, mas dava muito problema, deu muito erro na hora de transmitir, dava pau na máquina. Conheço essa história, conheço bem. Por que deu muito problema? Porque a gente teve que fazer... A gente teve que criar a estrutura em uma semana. Eu acho que são principados e potestades específicos da área eletrônica que se levantam contra a igreja online do Senhor Jesus. Porque com a gente aconteceu a mesma coisa. É aquele mesmo demoninho que estava no playback antigamente, né? Agora ele migrou pro computador. Se há alguma chance de algo dar errado, dará, né? Então, assim, a gente teve muito problema, então a gente sentou um dia e falou, gente, não dá para fazer assim, vamos gravar o culto, porque a gente consegue ter mais controle sobre o processo de produção. Só que aí ia perder aquele efeito do ao vivo, né, de todo mundo acompanhando junto. Então eu trouxe para o nosso contexto do grupo de louvor a ideia da gente começar a fazer os vídeos em mosaico, né, que é o multitrack. Então nós somos, assim, que eu saiba, que eu observei das primeiras igrejas a fazer essa ideia de vídeos em mosaico, porque assim a gente conseguia agregar todo mundo da equipe de louvor. E isso, para quem está em casa, produz um efeito de mais pessoas envolvidas, né, de mais pessoas engajadas. Mas a grande verdade é que está todo mundo meio que aprendendo, né, a fazer isso, principalmente porque não existe uma fórmula para isso.
A grande verdade é que todo mundo está tentando descobrir a melhor forma ou o melhor formato de trazer um pouco daquela familiaridade litúrgica para algo que ninguém sabe como faz direito. Então eu acho muito, muito importante quando esse tipo de coisa acontece e a igreja está de olhos e ouvidos abertos para ver como essas questões de comunicação são muito importantes. Eu me lembro que nos anos 90 a gente teve o boom do movimento gospel e foi uma grande transformação da juventude cristã evangélica brasileira, que foi a música, né? O estilo de música, né? Só que agora, desde os anos 2010, 12, 13, a gente teve uma nova transformação, que é a transformação estética e da comunicação, né? Quase todas as igrejas hoje têm um Instagram, um canal no YouTube, tem não sei o quê. Por quê? Porque isso é um jeito de se comunicar desta geração. E muitas igrejas que acabaram sendo resistentes a isso, por diversas razões, se viram neste momento sem saída e tiveram que se engajar em canais de comunicação que ou sempre foram canais desprezados ou ignorados. Então, nesse momento de desespero, vamos dizer assim, a gente teve que aprender, assim como quando os primeiros cristãos tiveram que ser espalhados de Jerusalém, a força para que o evangelho se espalhasse, a igreja teve que aprender a se comunicar na internet, porque Deus assim o quis. Parece então, que o jogo virou, não é mesmo? A gente Fábio, teve que aprender. Você falando isso é uma coisa interessante. Eu ouvi dizer, por exemplo, de alguns pastores, e aqui não quero fazer um juízo de valores, mas assim, me parece um pouco estranho, que não sabiam nem gravar vídeo no WhatsApp. O cara mandava o sermão num grupo por áudio no WhatsApp. De tão defasado que estava com as tecnologias. E aí eu acho importante lembrar que o problema não está com a plataforma A ou B, mas está no modo como a gente usa a plataforma A ou B. Quer dizer, tem gente, graças a Deus eu acho que muita gente tem conseguido fazer um culto via YouTube, via Facebook, seja como for, mas de uma forma próxima, comunicativa, acolhedora, participativa e tal. E tem pessoas que faziam culto presencial de uma forma que parecia um show, gerando entretenimento, ou seja, não é a plataforma em si, é a forma como a gente usa essas plataformas, né? E sem dúvida, esse momento tem sido talvez crucial para que as igrejas e os membros das igrejas aprendam de uma forma muito mais intensa o que significa de fato ser igreja. Porque não é estar em um lugar, né? Mas é ser algo. A gente tem descoberto que algumas barreiras que a gente constrói para viver o evangelho são barreiras da nossa própria cabeça, né? Mas que não tem nada a ver com reais dificuldades de viver o evangelho. E vocês trouxeram aí, inclusive na fala de vocês, algo que já dá o gancho para a nossa próxima pergunta, né? No começo da década de 90, a gente tem todo o boom do movimento gospel, então as produções começam a ficar muito mais refinadas. A gente tem os grandes shows, os grandes eventos, isso não só aqui em São Paulo, mas em todo o Brasil, atinge todo o Brasil. E aí o que acontece? As pessoas começam a ir para esses shows, para esses eventos, para esses seminários de adoração, aí chegando no final dos anos 90, começo dos anos 2000. E aí, esses grandes ícones, eles têm uma estrutura de show, tem luz de show, tem palco de show, cobram ingresso, então tem todo um show montado. Aí o ministro daquela igrejinha lá do bairro, da igreja média brasileira, ele vai nesse show, ele paga o ingresso, ele entra, aí ele chega no show, a primeira coisa que a pessoa fala, o artista fala isso daqui não é um show, é um culto. E aí o que esse cara entende? Poxa, se isso daqui é um culto, então eu consigo reproduzir esse culto na minha igreja. Só que na verdade ele estava tentando reproduzir um show. Então a gente tem essa grande dicotomia que vai invadir as nossas igrejas. E aí a gente tem um movimento, por exemplo, a nossa igreja, a forma como nós estamos estruturados no louvor hoje, ele é fruto disso. A nossa igreja tem o momento louvor com as luzes apagadas, luzes coloridas, canhão de luz, é a nossa estrutura. Então, não estou falando nada que não seja familiar aqui, principalmente para os ouvintes da nossa igreja. E aí eu queria perguntar para vocês, se vocês acreditam que essa explosão das lives agora, nesse período de quarentena, tem potencial para gerar uma segunda onda dessa dicotomia, desse movimento, e se sim, como que a gente faz para lidar com essa situação,
quais são os elementos que são, sim, aproveitáveis, como o Fábio acho que já adiantou a questão artística, e quais são possíveis armadilhas aí, principalmente para o coração dos artistas que estão dentro das igrejas, produzindo arte para o Senhor através do louvor. Ô, Lucas, isso é uma coisa muito interessante. Na verdade é o seguinte, eu vou fazer um retrospecto um pouquinho mais anterior, com relação, por exemplo, à própria Hosanna Music e Integrity Music. A Hosanna Music, a proposta deles, inicialmente, lá nos anos 80 ainda, 1980, era ir até as igrejas dos Estados Unidos que estavam despontando na área de louvor e adoração, e eles gravavam um culto de louvor, um culto ao vivo. Era o que a gente antigamente chamaria de um louvorzão. Isso foi com Keith Henry, isso foi com Lamar Boschman, isso foi com o próprio Bob Kauflin, isso foi com Don Moen, até o Jesus is Alive, do Ron Kenoly, foi o primeiro, foi assim. O primeiro projeto efetivamente gravado como um projeto, um grande evento, acho que o maior foi o God is Able, em 1993. Depois o Don Moen grava, acho que em 93 ou 94, o Rivers of Joy. E aí vem o Sing Out, e aí começam as produções e os eventos. E isso desemboca no mundo inteiro na produção desses chamados eventos de louvor e adoração, ou louvor e adoração ao vivo. No Brasil, no ápice do movimento gospel, todos os líderes, todos os artistas, na época a gente não falava assim, os líderes de louvor, eram ligados a igrejas locais. A Aline Barros na comunidade da Vila da Penha, depois na comunidade internacional da Zona Sul, o Fernandinho na Segunda Igreja Batista de Campos, o Renascer Praise, né, com a própria Renascer em Cristo, e a Lagoinha, né, com o Diante do Trono, com a Igreja Batista da Lagoinha. Eu vou falar da Lagoinha, por exemplo, que eu vivi isso muito intensamente durante quase 10 anos, enfim. A Ana, na igreja, era uma. A Ana dos DVDs era outra. Não no sentido de ser duas caras, no sentido dela saber qual era o local dela, qual era a atuação dela e qual era a forma de ministrar, a forma de falar. Então, na igreja... E qual era o momento, né, Renato? Qual era o momento? Na igreja, ela pensava... Várias vezes a gente conversou sobre isso. Ela pensava quais as músicas que a igreja conhecia mais, quais as músicas que o pai dela gostava mais para aquele momento. Ela perguntava qual era o tema da palavra. Ela, vamos dizer, se organizava em cima do tempo que era passado. Não queria cantar além do que era possível. Então, o que acontece? Só que as pessoas não tinham acesso a isso. Não tinha essas transmissões como tem hoje. As pessoas só conseguiam ver o Diante do Trono do DVD, o Fernandinho do DVD, a Aline Barros do DVD. Então isso gerou essa referência que as pessoas tentaram replicar nas suas igrejas. Eu acho que o que você falou das lives é um perigo, sim, mas eu vou deixar para o Fábio e para a Cris falarem sobre isso melhor. Mas eu quero falar, você pergunta me duvidando, né? Uma live que me chamou muito a atenção foi a live da Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, eu acho que a gente pode concordar, é a maior artista do Brasil na atualidade. Analisando o todo, né? Na minha opinião, a Ivete Sangalo é a maior artista do Brasil na atualidade. E ela fez uma live na casa dela de pijama, na cozinha da casa dela, com o marido cozinhando atrás. E o filho passando, e todo mundo de pijama, e um negócio... E aí você falou que eu não ia conseguir encaixar o Silvio Santos, e eu acho que a Ivete tem uma coisa muito parecida com o Silvio Santos, que é manter essa... Cara, eles são muito parecidos nesse sentido. É conseguir manter essa identificação com o povo. Você olha para a Ivete, você olha para o Silvio, você olha para outros artistas e fala, cara, é gente como a gente. Pô, a casa da Ivete, com todo respeito, eu conheço pessoas que têm uma cozinha mais chique que a Ivete Sangalo. É bonita, mas não era nada de outro mundo, como a gente tá acostumado a ver as digital influencers querendo mostrar, querendo ostentar. E aí você fala, cara, que pessoa humana, que, no sentido, pô, ela é gente, cara, ela é normal. E eu acho que isso faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente quer descolar dessa humanidade. No lado religioso, a gente quer se tornar arcanjo. O Ademar falava, né? Você quer se tornar a quarta pessoa da Trindade. Você quer ser mais espiritual. Você quer ser um ungidão. Você quer ser o cara meio estranho. E aí isso causa uma coisa muito ruim na ministração e na abordagem. Mas, enfim, acho que da minha parte é isso. Vou deixar para o pessoal complementar. Mas muito boa pergunta e muito boa discussão. Eu vou confessar uma coisa aqui agora, meu Deus. Eu acho que eu assisti mais tempo, passei mais tempo vendo algumas coisas da Ivete do que do Diante do Trono. Porque eu me senti mais... parece que esse negócio da casa, envolve mais, né? Agora sim fomos surpreendidos novamente, viu?
Do Diante do Ainda Trono, né? bem que tá gravado. Ainda bem que tá gravado. Mas porque eu falei, gente, cadê a Ana Paula Valadão sozinha? Não dá, gente. Tem que ter a Nívia, tem que casar com a voz, né? Fazer contralto, tenor, enfim. Inclusive, eu mandei isso pro Renato durante a live do Diante do Trono. Eu falei, Renato, avisa a Ana Paula que é mais importante ter um contralto do que alguém dançando. Com certeza. Fez mais falta uma Nívia, uma Marine, alguém ali atrás dela do que a pessoa dançando. Pois então é isso, Lucas. Ó, acabei de confessar, tá vendo? Poxa vida. Mas realmente essas lives que o pessoal tem feito com uma super produção não tem trazido realmente a adoração. Eu não sei, eu fiquei com esse sentimento, né? Eu assisti também a live da Aline Barros, que foi feita na casa dela, no sofá ali. Foi tão gostoso isso, foi tão. Tinha uma produção, claro, por trás, mas uma coisa mais intimista, que realmente assim envolveu a gente. E isso eu achei muito interessante, muito bacana com relação a todas essas lives, né? De super produções, a live do meu pai, né? Ele fez em casa, lá no sítio, cantando louvores a Deus. Tem coisas muito boas que tem feito a gente realmente adorar ao Senhor e até, ó Deus, obrigada pela vida da pessoa que está ali fazendo essa live. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Quanto maior a produção de uma live, maior é a minha dificuldade de encarar aquilo como um culto. Verdade. Eu começo a prestar atenção nos detalhes e eu encaro aquilo como um espetáculo. E eu não vejo nenhum problema de encarar aquilo como um espetáculo, mas eu não consigo ligar a chave de que é um culto. Então, mas isso é uma característica minha, assim. As coisas mais intimistas, neste momento e neste contexto que a gente está vivendo, conversam mais comigo do que as grandes produções. Bom, tudo isso é resultado daquilo que você falou que aconteceu nos anos 90 com o boom da música gospel e tudo mais. Veja só, quando a gente teve o boom da música jovem evangélica brasileira, que é a música gospel dos anos 90, começou a ter aquele movimento das igrejas mais de vanguarda, vamos dizer assim, de quererem fazer cultos ou eventos na sua igreja que fossem tão ou mais interessantes do que coisas que acontecem fora da igreja. Então começou aquela corrida por ser uma igreja, um culto cool, um culto interessante, moderno, um show para Jesus, quase que uma guerra no sentido de eu tenho que fazer com que os eventos da minha igreja sejam mais bacanas do que o que tem fora, para que o meu jovem não tenha mais necessidade de consumir cultura fora da igreja, a não ser dentro da igreja. O que é uma tolice, mas muita gente fez isso, o que gerou os grandes cultos, espetáculos, né, que você até comentou quando você fez a pergunta. E aí o cara da igrejinha, não sei de onde, ele ia lá assistir esse culto, e aquilo influenciava ele de tal maneira que ele se tornava, às vezes, até um frustrado na sua própria igreja, porque ele não tinha condição nenhuma de replicar aquele culto, que na verdade era um show, mas que para ser liturgicamente justificado na cabeça da maioria que estava lá, eles chamavam de culto. O cara faz exigências de artista, se veste, agora uma coisa estereotipada, né? Se veste como artista, fala como artista, mas diz que é ministério. Cobra como artista, mas diz que é ministério. Esse paradoxo conceitual, que para mim é mais danoso do que benéfico, porque as coisas têm que ser claras, têm que ser o que são. E o cristão tem que aprender a apreciar arte, apreciar espetáculos, sem ficar com peso na consciência, porque ele não sabe o que é sentir prazer estético. Então tem muita gente que confunde prazer estético com unção. Então ele ouve uma música linda, se arrepia e acha que é o Espírito Santo. Ele não sabe que ele está tendo um prazer estético. Essa falta de entendimento sobre as coisas cria distorções na relação das pessoas em suas comunidades com a música, com o louvor, com a adoração. E aí a gente chega no momento onde não tem mais o espetáculo, porque a gente não pode mais aglomerar, e tenta transferir isso para eventos online. Então a gente vê que o cara do sertanejo fez uma live de 6 horas, não, eu tenho que fazer também. E as pessoas fazem as coisas simplesmente porque tem que fazer, elas não refletem no porquê das coisas. Então uma banda faz uma live de 3 horas. Por quê? Né? Qual o sentido disso? Qual o objetivo? Né? Sem objetivo não se tem objetividade, né? Eu acho que tem uma confusão, e é uma confusão que nasce de um contexto de igreja. A gente vai falar agora da igreja brasileira como um todo. A gente tem vivido nos últimos anos, e a gente talvez isso esteja mais na lupa agora,
uma grande confusão dentro da igreja evangélica brasileira. As pessoas não sabem direito o que creem, não sabem por que estão ali. Eu já falei isso em várias oportunidades. Se você for entrevistar toda a sua igreja, é provável que a maioria não faça a mínima ideia de qual é a teologia que a igreja segue. Então, o nosso amigo Guilherme Amarino chama isso de esquizofrenia litúrgica. Ele diz que você agrega elementos litúrgicos de outras tradições na sua tradição litúrgica. E já que eu interrompi, eu só queria falar uma coisa que você falou muito legal, que eu acho que eu estava falando para o pessoal do City to City, para pastores, né, uma organização de plantação de igreja, dizendo que eu acho que as lives, os cultos transmitidos online, obrigaram os pastores e os ministros a reverem a enrolação que acontecia nos cultos presenciais. Se tem um legado que pode ficar para os cultos online, é parar com as enrolações, né? Cortar aqueles avisos intermináveis, cortar aquela coisa. Você falou aí das lives de 3 horas, eu me lembrei disso aí. Desculpa a interrupção. Não, mas é verdade, é verdade. Se você for observar, a maioria das igrejas que embarcou no culto digital enxugou sua liturgia. Enxugou várias coisas ali para dar mais atenção para o que realmente importa. Então, sem dúvida, isso é algo muito positivo desse momento que a gente está vivendo agora. E aí, quando a gente chega nesse contexto onde as pessoas começam a fazer coisas porque acham que tem que fazer e pronto, cria-se um ciclo de frustração muito grande. Eu, durante muito tempo, dei um workshop em várias igrejas sobre louvor e adoração. Na verdade, era um workshop sobre prática em grupo para grupos de louvor. E eu me lembro de várias situações onde o líder, em especial, falava: mas eu não sei o que fazer, porque eu só tenho violão, a menina que toca pandeiro e um trio de vocais, e eu não sei como fazer mais gente engajar para termos um louvor mais rico. E aí a minha pergunta sempre era: a igreja canta? A igreja canta com coração? Não, a igreja canta, meu querido, então não precisa mais do que o pandeiro e o violão. A gente cria uma expectativa na gente de que dar o melhor para Deus é fazer o melhor espetáculo, e não é. Você não precisa de pirotecnia, de fumaça, de luz, para que o culto aconteça. Você precisa de corações dispostos. Aliás, a igreja primitiva não tinha nada disso, né, Fábio? Não tinha nada disso, nada disso. Então, a gente precisa se despir um pouco dessa pirotecnia que, às vezes, mais distrai do que nos aproxima de Cristo. E talvez momentos como esses, momentos onde a gente precisa recolher mesmo, apagar, desligar a fumaça, desligar o LED e fazer coisas intimistas, mas significativas, talvez nos ajude de uma forma muito mais didática a valorizar o que realmente importa no culto contemporâneo, né? O Fábio falando isso me lembra muito a questão do seguinte: nós somos escravos desde esses eventos lá dos anos 90, e a gente sabe disso, de um SOS da vida, de uma marcha para Jesus, de um congresso isso, congresso aquilo. Nós viramos escravos de uma novidade, e parece que os pastores e os ministros trouxeram para si um peso de que tem que ter uma novidade todo culto, né? Uma vez eu estava falando com os adolescentes, eu falei: nós vamos cantar essa música da fulana, e o cara falou: mas por que essa música? Eu falei: porque essa música é ótima. E ele falou: mas ela já lançou música nova depois disso. Ou seja, quer dizer, para que eu vou cantar uma coisa velha se eu tenho uma nova dessa pessoa, né? Não interessa se a música é boa, se a música é ruim. E aí são dados, né? Se você pega a lista das 25 canções mais cantadas nos Estados Unidos, em 97, se você somasse a idade de composição das 25 canções, a primeira era aquela famosíssima Lord, I lift your name on high, da Vineyard. Se você somasse as 25 canções, dava 17 anos de composição média, em média, ali na lista. Em 2006, ou seja, 9 anos depois só, esse número tinha caído para 3 anos. Quer dizer, as canções que estavam ali, em média, tinham 3 anos de composição. Se a gente fizer hoje, eu tenho certeza que vai ser abaixo dos 3 anos. Por quê? Porque a gente hoje tá nessa loucura de ter que cantar coisas novas. O que o James Smith fala, né? E aí eu falo lá no meu podcast, até foi o episódio que saiu essa semana, vou fazer a propaganda aqui, da pedagogia da repetição. O culto, ele tem que ter novidade, ele tem que ser bem trabalhado, ele tem que ser criativo, ele envolve toda essa questão, mas ele tem uma questão repetitiva que é pedagógica, que é necessária, orações que têm que ser feitas no mesmo padrão, a arquitetura da liturgia, o desenho da liturgia que tem que refletir o evangelho, tem que ter confissão, tem que ter celebração, tem que ter invocação,
tem que ter a bênção final. Então as pessoas hoje são muito escravas dessa novidade e não estão dispostas a viver essa pedagogia da repetição. E aí, nós como ministros, muitas vezes ficamos, e aí no YouTube isso fica muito mais claro, a gente fica com medo de perder audiência, de perder números, foi menos, foi mais, fulano saiu, fulano ficou só pouco tempo, porque ele vai assistir o do outro, ele vai abrir o outro culto, ele vai abrir a outra live, e a gente às vezes perde o foco do que é importante e se torna escravo de uma coisa completamente supérflua. Isso se reflete no consumo de música contemporânea, né? Você falou, as pessoas não têm mais paciência para algo que é perene, elas querem sempre o novo, querem sempre o novo. Você vai ver o consumo de música hoje, principalmente das novas gerações, primeiro que as músicas não podem ter mais introdução quase, né? Quanto mais introdução você tem, menos você vai ser ouvido. Segundo, que você tem que estar sempre produzindo conteúdo novo para você continuar existindo no imaginário do público. Isso se reflete em todo o resto também. Se reflete na forma como as pessoas encaram a música na igreja. Então, quando a música na igreja se torna um momento de deleite sensorial de quem está cantando, e não um momento comunitário de sacrifício de louvor, um momento comunitário, pedagógico de ensino doutrinário, um momento comunitário de criar um sentimento de corpo, mas apenas um deleite sensorial, e não é à toa que nossas músicas são tão focadas na pessoa, né? São tão antropocêntricas, também se reflete nisso. As pessoas começam a encarar a música também como um dial, né? Um mudo para que eu mais gosto, e não para aquela que tem mais sentido e significado para a comunidade. Eu acho que eu passei toda a minha infância e adolescência cantando A Alegria Está no Coração. A nossa igreja cantou pelo menos por uns 10 anos Tempo de Festa, e olha que a gente ainda canta, né, Cris? Porque a Cris Exatamente. A gente canta Osana agora que faz o medley, né? Mas a gente cantou durante os 10 anos Tempo de Festa, assim, domingo. É muito boa essa. Muito boa. Ou como diria o pastor ali, né? Dia de festa. Dia de festa. Exatamente. E agora o Ousado Amor já ficou velha, né? O Ousado Amor, que deve ter uns 3 ou 4 anos aí, se eu não me engano, já ficou antiga. Então, de fato, isso é muito interessante. E o que eu gostaria de ressaltar nisso tudo que a gente está conversando é da simplicidade, né? A gente está falando de uma igreja, de uma comunidade, de uma família de fé. Então, sim, se a gente tem condições de usar toda a tecnologia, usar todos os instrumentos, se a gente tem a possibilidade de trazer instrumentos diferentes da banda ali tradicional, tudo isso é muito positivo, vai abençoar, mas a gente não pode virar refém disso. Ô, Lucas, e agora, gente... falando só para a gente terminar sobre simplicidade, eu indico que todos leiam, alguns líderes de louvor famosos, inspiração, têm biografias, autobiografias, e eu me lembro que quando eu li, por exemplo, Acende uma Luz, do Marcos Witt, que é o maior nome da música cristã hispana, né, de mega produções e tal, e ele contava que ele saía de bicicleta para ir chamar as pessoas no povoado, que ele morava aí no México, os pais eram missionários no México, e cheio de poeira, ele arrumava o salão, e aí eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu li esse livro, eu pensei assim, cara, eu devia ter uns 17, 18 anos, eu pensei assim, caramba, ele passou por coisas que a gente também passou. Quem escuta que histórias, a gente está falando do Diante do Trono, e você falou do fenômeno Diante do Trono, e não teve igual no Brasil o fenômeno Diante do Trono, de atrair 2 milhões, 1,5 milhão de pessoas, vender o absurdo que vendeu, e de saber das coisas que a Ana fazia lá na igreja, nas reuniões, nos ensaios, na própria gravação do primeiro disco, como esse disco era vendido com simplicidade, com amor, com até uma certa dose de gambiarra, em alguns momentos que o brasileiro é expert em gambiarras, e aí você vê as histórias do Ademar, do Azaf, esses dias eu entrevistei o Azaf, o Guilherme Kerr, Bomilcar, que já me contaram dezenas de casos, de olha, a gente teve que fazer e pegar, e não tinha baixo, trocava no contrabalde, e não tinha violão, e o violão estava sem corda, e a gente furou o pneu na estrada, quer dizer, você vê que a obra de Deus é feita por gente na simplicidade. A gente só vê hoje as grandes produções e esquece que todo mundo começa do começo e deveria permanecer com essa atitude simples de querer fazer o melhor para Deus. Então isso é muito legal e muito bacana da gente lembrar. Vocês falaram aí de movimento gospel nos 90 e tal, e assim, eu sou meio que fruto desse movimento, dessa época, né? Porque eu me converti num culto da Renascer. E eu lembro que, assim,
quem colocou meus pés no chão, né, de que o dia a dia, a gente na igreja não é, né, esse alvoroço todo dos grandes shows, foi a igreja local. Então a igreja local me ensinou, me instruiu. Então eu acho que essa geração que está sendo alcançada hoje através das lives, através de todo esse conteúdo online, que sim tem todo um público novo que está sendo alcançado, que a gente não alcançava hoje, eu vejo que a igreja local vai ter o mesmo papel, de pegar essas pessoas e falar assim, olha, não é bem assim, né? Não é só o entretenimento, porque tem uma dose grande de entretenimento nisso também, mas tem a adoração genuína, a adoração pessoal, tem aqui o grupo local funciona de uma forma mais simples, mais intimista. Então eu acho que assim como há 20 anos atrás, 20 e tantos anos atrás, a igreja local vai ter esse mesmo papel de instruir essas pessoas que estão chegando agora através de toda essa mudança que a gente está vivendo, né? Sim, eu acho que o grande desafio é a igreja local não embarcar nisso, né? De fato, a gente precisa ter muito os pés no chão para que de fato a gente seja esse porto seguro mesmo. Quais as lições e os aprendizados que a gente, principalmente, né, enquanto ministros de louvor, equipes de louvor, consegue tirar desse tempo de isolamento social? Eu escrevi uma série de posts no Instagram do IACA, lá no @IACABrasil, e aí eu escrevi 9 lições que a quarentena traz para os ministros de louvor. Claro que eu não vou falar das 9, mas eu vou citar 3 que particularmente para mim falaram mais, embora eu tenha escrito as 9, mas 3 que falaram mais. A primeira é que a adoração da igreja não depende de local físico, e segundo, que a adoração comunitária é essencial na vida cristã. Embora ela tenha que acontecer de uma forma diferente nesse período de pandemia, ficou muito claro que essa adoração ela é uma coisa imprescindível na vida cristã. E aí, por último, eu acho que a lição que ficou para todos nós, na parte musical, tecnológica e tudo, é que nós precisamos conhecer e usar da melhor forma os recursos tecnológicos que estão na nossa mão. Então, eu destacaria essas 3 lições. Eu acho que para mim o que mais marcou e maior lição é relacionado a eu ser igreja onde eu estiver. Né? Acho que o Renato comentou isso também, falou isso. Que igreja não é ali só ali o templo, né, a parte do concreto, mas nós somos igreja, né? E isso eu acho que ficou mais evidente. E eu acho que, inclusive, para muitas pessoas, mais fácil de entender isso, que nós somos igreja onde estivermos, né, no caso. Nós somos adaptáveis, né? Não, é muito fácil, às vezes, a gente falar que não dá, que não consegue, que não sei o quê. Só que em 15 dias a gente conseguiu fazer tudo, né? E botou lá, assim, aos trancos e barrancos, né? E em tudo, né? Não só na igreja, mas o mundo em si se adaptou muito rápido, de diversas formas. Mas eu acho que isso é a grande lição, né? Antes da gente olhar em determinadas situações, determinados desafios e falar assim, não dá, não, isso aqui não funciona, isso aqui não. Olha com um olhar um pouco mais aberto, né, às possibilidades, porque a gente tem uma capacidade de se adaptar muito, muito grande. Nós precisamos aprender a vencer esse constante delay que a igreja tem em relação a se adaptar ao novo, a aprender as novas linguagens, a utilizar os canais de comunicação que surgem. A gente tem um péssimo hábito de sempre chegar atrasado nas coisas. E se tem algo que a igreja precisa aprender, e talvez um momento como esse nos ensine, é que a gente precisa ter os olhos mais abertos para a evolução tecnológica, os novos canais de comunicação, as maneiras de se comunicar, e saber usar isso com sabedoria para a expansão do evangelho. Sim, se eu puder fazer aqui um adendo, inclusive ao que o Fábio falou, a gente precisa expandir de fato o nosso entendimento e não antecipar, mas pelo menos caminhar junto com as coisas que estão acontecendo no mundo, como igreja, né? Eu comentei isso inclusive no episódio 15. Nós estamos agora na internet, a gente precisa, enquanto igreja, se aproximar
de fato daquilo que o mundo está falando. E eu comentei isso há 2 episódios atrás, e a gente teve um exemplo gigantesco disso, envolvendo a música. Uma das maiores cantoras cristãs brasileiras lançou um clipe há alguns dias atrás, em que a mulher sofria de violência dentro de casa, e o clipe teve 100 mil dislikes. E em 2 dias a gravadora precisou retirar o clipe do ar, fazer um novo clipe, lançar um novo clipe e se retratar. Então a igreja precisa, acho que como um todo, fazer essa leitura de cenário de que nós não estamos mais isolados no mundo dentro das nossas igrejas, estamos com os cultos sendo transmitidos online, e inclusive isso eu acho que também é algo que a gente leva para o grupo de louvor, enquanto escolha de repertório, que a gente escolha músicas que são inteligíveis para qualquer pessoa, né? Isso que você falou agora sobre esse clipe em especial, eu acho que é um case muito significativo disso tudo que a gente tem conversado, de como a igreja está desconectada da realidade, né? Não a igreja como um todo, mas muitas igrejas desconectadas da vida real, né? A ponto de você não perceber que algo que é um tema tão discutido nos dias de hoje, e você não perceber que você não só não está abordando o tema, mas abordando de jeito equivocado o tema. Então, Exatamente. Eu acho muito, muito significativo isso que aconteceu especificamente com essa música. E tudo isso se reflete no fato de que hoje a cultura evangélica não é mais algo de gueto no Brasil. Isso a gente precisa ter isso claro. A cultura gospel, a cultura evangélica não é mais algo de gueto. Hoje, a música evangélica, a música gospel, ela é consumida por grande parte da população brasileira que nem evangélica que nem cristã às vezes. Porque ela se tornou já um artefato cultural de consumo. Então as pessoas ouvem a música gospel e têm interações com a cultura gospel. Aí a gente pode discutir que tipo de cultura gospel é essa, mas tem interações com esse contexto que às vezes muita gente acha que é só nosso e não é mais, né? Então um clipe de um artista gospel hoje gera uma discussão intensa fora das 4 paredes da igreja. Porque a música gospel hoje não é mais um produto de consumo só do evangélico. Isso se reflete em todo o resto. Então, quando a igreja abrir os olhos, e já tem aberto os olhos para isso, ela vai entender que tudo que ela faz hoje não é mais para si só. E não deveria ser desde o início. Mas, por causa das tecnologias e por causa das mudanças na forma de consumir aquilo que a igreja tem produzido, tudo que a gente faz hoje como igreja está gritando para fora das nossas paredes de uma forma como nunca antes. Então a gente precisa estar atento para isso. Estar atento para o fato de que aquilo que nós estamos falando, cantando e fazendo está aos olhos de todos, e a gente precisa ser sábio e coerente com o evangelho na hora de fazer essas coisas. E não fazer só porque acha que tem que fazer, ou fazer porque gosta, mas fazer com discernimento e sabedoria. Muito, muito bom, gente. Eu tô extremamente feliz. Eu ficaria mais tempo aqui, só que eu nem sei como que eu vou fazer para editar tudo isso. Mas acredito que nós temos aqui conteúdo precioso, não só para os grupos de louvor das igrejas, mas também para toda a igreja refletir a respeito da música na sua liturgia e coisas muito importantes para a vida da igreja. Olha, Lucas, quero agradecer a todos vocês pelo convite, primeiramente. É sempre um prazer conversar. O Fábio é parceiro e, graças a Deus, temos tido bastante oportunidade de debater, conversar, construir esse diálogo, então sempre um prazer. Eu já falei durante o podcast, mas nosso conteúdo, né, no Instagram, o meu particular é @renasmarinoni com i no final. Temos o Instagram da IB Metrô, no @IB Metrô, tudo sem acento, SP. E o IACA, que tem conteúdo diário, colunas diárias, sobre cultura pop, sobre análise de músicas de louvor, sobre comunicação e vários temas no @IACA Brasil. O podcast é o podcast #Adoração, produzido pela Rádio Transmundial em parceria com o IACA. Está nas principais plataformas de podcast. É só você usar lá o hashtagzinho mesmo, Jogo da Velha,
Adoração, e você vai encontrar, já são 26... Sustenido, né, Renato? Sustenido. Oi? Que a gente tá falando para grupos de louvor. Sustenido então, tá adoração, bom, é o né? Sustenido Adoração ali. Já são 26 episódios, já são 6 meses de produção ininterrupta de podcast, então muito feliz com esse resultado, graças a Deus, e é isso. Estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço também o convite. Obrigado, Lucas, a todo mundo que está presente. Um prazer estar podendo compartilhar um pouco com vocês. Acho que aprendi muito mais aqui. Se você quiser saber mais do meu trabalho, você pode só procurar por Fábio Sampaio mesmo. Esse ano lancei já 3 canções no meu projeto solo. Você pode pesquisar um pouco mais sobre a Tanlan, que é a banda do meu coração, que já tem 16 anos. É um nome ruim para pedir pizza, mas ninguém esquece depois, Tanlan. Tanlan, você está em todas as plataformas. Se você quiser conhecer um pouco do meu trabalho na nossa comunidade aqui em São Paulo, a gente teve o prazer de lançar um EP no final do ano passado, em novembro, com 6 canções, 3 autorais e 3 versões de hinos clássicos, né, do cancioneiro evangélico, que nós chamamos de Louvor PDZS. Você acha assim nas plataformas, Louvor PDZS. É um projeto muito bom, inclusive eu fiz a análise para o IACA da música O Dia Que Te Encontrei, fantástica, muito boa. Em breve a gente vai cantar na EB Metrô também. Eu quero ver essa análise. Eu não vi, não, quero ver. Vou te marcar lá, então, vou te marcar. Eu ia falar isso daí, cara. Eu descobri o Louvor de Perdizes, né, PDZS, já na quarentena. E, cara, com certeza a gente vai cantar O Dia em que Eu Te Encontrei na nossa igreja, porque é uma música, assim, ela foi feita lá na Presbiteriana de Perdizes, mas parece que ela foi feita lá pra Batista da Vila Euro, viu? Porque ela tem a cara da nossa igreja. Que bacana. Eu tenho recebido muita mensagem nesse sentido, de que as músicas têm encontrado refúgio em várias comunidades. A gente fica muito feliz, porque são canções que nasceram, é aquilo que eu falei lá atrás, né? Músicas que têm a essência e a identidade da nossa comunidade, né? E quando a gente vê que isso encontra eco em outras igrejas, é muito prazeroso para a gente. Então você pode encontrar minhas músicas do Projeto Solo, as músicas da Tanlan e as músicas da nossa igreja em todas as plataformas digitais, compartilhar, espalhar. E é isso. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui. Show de bola, gente. Na semana que vem vamos lançar nosso último episódio falando a respeito da igreja, né? Que é essa nossa série de julho. Teremos convidados especiais também, vale a pena você ouvir. Você que está chegando no nosso podcast através desse episódio, a gente tem um conteúdo muito legal aí para trás. E já falando para os nossos ouvintes regulares, os membros de Vila Euro, já comecem a se preparar, porque em agosto a gente começa a nossa série voltando aí para o ensino cristão. Então a gente vai estudar aí o livro de Juízes a partir de agosto. Renato, Fábio, Cris, eu digo por mim e pelo Elder, nós estamos muito felizes. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Obrigada, Lu. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.